Agradeço a presença de vocês, de ter escolhido esse painel. O Carlos está aqui com a gente. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao painel 5 do primeiro Fórum Sul-Mineiro de Finanças Públicas Municipais. O Carlos já está aqui, o Carlos Romualdo. Carlos ingressou no INDE, Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, em 2008, tendo atuado na atração de investimentos no setor de alimentos e bebidas e como gerente para comércio e serviços, relações internacionais e prospecção de negócios. Atualmente é responsável pela comunicação e relações institucionais do Instituto. Formado em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, pós-graduado em Finanças, cursa mestrado profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual na UFMG. Anteriormente atuou nas empresas Fiat Automóveis, Itautec e Semig. Já vou passar direto a palavra, Carlos Romualdo. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação para a gente do INDE estar aqui perto dos municípios, né? A gente poder falar, assim, é uma ação, é algo que a gente tem feito muito para tentar realmente fortalecer o nosso trabalho de atração de investimentos, né? A empresa ela não se instala no estado de Minas Gerais, ela se instala no município. E aí, por conta disso, a gente tem realmente se aproximado. Eu falei que a gente está atendendo todos os convites, né? Convidou a gente para dar palestra, para qualquer coisa, para estar no município, para receber empresa. A gente está participando, está designando alguém e está sempre junto do município, né? Somos em torno de 50 pessoas no INDE, para 853 municípios a conta não fecha bem. Então a gente tem que ter esse braço para nos fortalecer, né? Então temos feito treinamentos virtuais, temos atendido os municípios, tanto lá na cidade administrativa quanto no próprio local, na própria sede do município. E espero que a gente discuta e tenha um painel bem dinâmico, bem interessante sobre esse tema, né? É baseado num treinamento que foi feito pela Fundação João Pinheiro para municípios. Tem alguns outros detalhes, né? E algumas adições e atualizações. E eu fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum questionamento. Meus contatos vão estar disponíveis no final também. Estou disponível tanto por e-mail, WhatsApp, telefone, fiquem à vontade. Aquele QR Code ali, ele é para download de um guia de atração de investimentos para municípios que a gente elaborou lá no INDE e que está disponível no nosso site. Ele leva direto para o site. Também vai estar no final da apresentação, então, querendo, basta escaneá-lo ou acessar o nosso site. A gente está falando de finanças públicas, né? E a gente, nesse painel aqui, vai falar de um lado importante, que é o lado de geração de receita, né? Geração de renda, geração de receita no município, geração de empregos e rendas. E a grande pergunta, a pergunta que a gente começa aqui, é realmente como é que eu gero empregos e como que eu gero renda no meu município, né? E a gente tem 3 opções nesse caso, relativas à promoção de investimentos. É a expansão e retenção de investimentos, né? Investimentos que estão na região, a gente também atua nisso, a gente quer que ele cresça, que ele traga fornecedores, que ele desenvolva a região, que ele multiplique, que ele enraize naquela região. Através do empreendedorismo, a gente vai soltar até uma matéria interessante amanhã, para quem fala que município pequeno não atrai investimento, a gente vai soltar uma matéria amanhã sobre o município de Capetinga, no sul de Minas também, e de um investimento ligado ao empreendedorismo local que teve apoio do INDE. E a atração de investimentos, que é nossa atuação, nosso negócio central, né? A gente está batendo esse ano, essa semana batemos 58 bilhões em investimentos atraídos, a gente bateu o nosso recorde, que era histórico, que era de 2019, que eram 57 bilhões, e esse ano temos a expectativa de bater 100 bilhões de investimentos atraídos para Minas Gerais. É muita coisa, não são só anúncios disso, a gente pode falar que boa parte está se materializando, está se concretizando, a gente tem todas as medições e os dados
ficam abertos no painel, num painel de Business Intelligence no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A promoção de investimentos, o que a gente faz? A gente é uma agência de promoção de investimentos. Tem esse nome de 53 anos, né? Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais, mas o nosso negócio central, e é um negócio que está difundido quase todo estado, muitos municípios, países, condados nos Estados Unidos, até empresa de energia elétrica tem seu departamento de promoção de investimentos, né? Então, a gente atua nesse papel aqui em Minas Gerais, e por isso temos esse nome, digamos, nome fantasia, que é a Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais. A promoção de investimentos ela envolve tanto a atração quanto a expansão e retenção de investimentos. A gente não só busca, mas a gente quer que quem esteja aqui no nosso território se desenvolva e atraia seus fornecedores. Então, a gente começa com alguns exemplos, né? Por que uma empresa ela escolhe um município, né? Por que ela quer aquele município para se desenvolver? Isso é algo que ela está um pouco além do controle do INDE, né? A empresa escolhe o município, a empresa escolhe o local que ela vai se instalar, a gente não determina para eles. O que a gente faz é dar opções. A gente está disputando com Goiás, a gente está disputando com a Colômbia, a gente está disputando com São Paulo, com Rio de Janeiro. Então, o que a gente tem que ter como um bom vendedor são os melhores produtos. Aí entram os municípios, aí entra a qualificação dos municípios e as boas informações do município para que a gente possa realmente encantar e conseguir que aquele investidor venha conhecer Minas Gerais, vá conhecer o município, vá discutir sobre aquele investimento e fique no nosso estado. Alguns exemplos. A Amazon, por exemplo, um investimento recente em Betim. Eles precisavam de um posicionamento logístico e de chegar mais rápido ao cliente. Eu não sei se vocês têm aquele Amazon Prime, em alguns locais eles já entregam até no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Então eles precisavam dessa proximidade. Buscaram em Betim um local privado e se estabeleceram lá. Mercado Livre está em Extrema, atende sul de Minas, atende São Paulo, também posicionamento logístico. A Iara, ela buscava recursos naturais, né? Isso aí já depende do município ter aqueles recursos, né? Nesse caso, ela se instalou em Serra do Salitre para a produção de fosfatados, com um investimento de 3 bilhões de reais. Ou mesmo recursos naturais como o sol, né? A gente tem esse investimento da Solátil, que está sendo feito, 20 bilhões de reais, está sendo feito no norte de Minas. Minas Gerais hoje é o número 1 em geração, tanto por usinas fotovoltaicas, quanto energia solar distribuída no Brasil. Disparado, muito à frente de São Paulo, muito à frente dos outros. E temos recebido cada vez mais investimentos, seja por ter a possibilidade de conexão dessas empresas no norte de Minas, seja pela regularidade ou regularização dos terrenos, né, que é um pouco diferente do que acontece no nordeste do Brasil, seja pelos incentivos que Minas foi pioneira em desenvolver e que têm sido copiados e tem inspirado outros estados a fazer o mesmo. Oportunidade de mercado e ganho de eficiência, né? A gente tem aqui o exemplo da Bol, que produz latas de alumínio, e se instalou próxima à planta da Cervejaria Imperial, em Frutal. Tem a Tiberina, que também preenche uma lacuna de mercado, né? Uma lacuna na cadeia produtiva da Fiat, uma empresa italiana. Os italianos têm investido muito no nosso estado, e a Tiberina é mais um desses exemplos, está em Joatuba para atender a Fiat. A Fassa Bartolo, que é outra italiana, também uma expansão internacional, primeira unidade fora da Itália, está aqui em Matozinhos, ali na região metropolitana, para atender toda a América Latina para a produção de argamassa. Agora até fizeram uma parceria com o Estádio do Galo, lá em Belo Horizonte, para criar o Centro de Experiência Fassa Bartolo, para o naming rights, né, para o Centro de Experiência Fassa Bartolo, em BH. A Maquem, que aproveita do nosso agronegócio e para gerar um maior valor ao longo da sua cadeia, né, instalou-se em Araxá,
que já tem uma produção de batatas bem pujante e já tem grandes empresas como a Bem Brasil. A Boston Scientific, que buscou capacidade para inovar, conhecimento e mão de obra qualificada em Belo Horizonte. Benefícios fiscais, facilidade de fazer negócio, governo que não atrapalha o investidor, então a gente tem o Grupo Tangará transferindo as suas operações do Espírito Santo para Minas Gerais, e isso não é só um exemplo com o Espírito Santo, estamos recebendo muitos investimentos vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, Goiás e outros estados. Perdemos, às vezes, investimentos, né? A gente teve uma discussão com a Quinto Andar, que é uma startup que tem crescido muito nessa questão de aluguel de imóveis, buscava um local para o seu centro de desenvolvimento, mas acabou optando por São Paulo, apesar de ter avaliado BH e algumas cidades, avaliou pontos como qualidade de vida, segurança, disponibilidade de mão de obra, verificou que São Paulo, apesar dos custos maiores, era o lugar onde deveria se instalar. E com isso a gente tem as considerações iniciais, né? Então, acesso a novos mercados, entre outros, busca por melhores custos, mão de obra, insumos, recursos naturais, logísticas, são vários dos fatores que realmente podem levar o investidor a escolher aquela localidade. Essa apresentação, ela está com o Paulo também, depois ele pode disponibilizar para vocês, fica à vontade, não tem nenhum problema não. E aí a gente vai passar pelas etapas para construir uma estratégia para atração de investimentos do município, né? Então a gente começa por esse primeiro módulo, que é uma análise das forças, fraquezas, ameaças, oportunidades e a eleição de setores prioritários. Como é que a gente vai atrair investimentos, né? Isso tudo está também naquele guia do QR Code, fiquem à vontade para baixar. Depois, se tiver dúvidas, estiver discutindo, estiver montando isso no seu município, fique à vontade para falar com a gente também, que a gente está aí para conversar sobre isso mesmo. Um básico do que é estratégia, né? Estratégia é você sair de um ponto onde você está, como você vai sair de um ponto que você está hoje para chegar num futuro desejado e não apenas seguir para o futuro provável, né? Então, como você vai seguir, quais ações vão te fazer realmente chegar nesse futuro desejado. A análise SWOT é uma análise de forças, ameaças, fraquezas e oportunidades, e ela é uma avaliação desses pontos, e é um primeiro ponto para desenvolver uma estratégia de promoção de investimentos. Não é novidade, é muito usado em planos de negócios, em MBAs, em cursos, etc., mas aqui a gente está aplicando a mesma filosofia para atração de investimentos municipal. Então, a gente vai dimensionar esses pontos fortes e fracos, essas oportunidades e ameaças num quadro da mesma maneira, e entende-se que a empresa, que o município, deve se comparar com os municípios competidores, né? Então, como é que eu estou me posicionando em relação aos meus vizinhos, à minha região? Quais são as minhas forças em relação a eles? Quais são as minhas ameaças, minhas oportunidades, minhas fraquezas, né? Então, essa discussão dentro do município, não feita apenas numa sala na prefeitura, mas feita com a sociedade organizada, ela pode ajudar o município a entender onde ele vai atirar, né? Ele não tem força para sair atirando e tentando buscar todo mundo. Então, ele vai entender quais setores vão me trazer maior ganho. Então, como é que eu elaboro essa matriz, né? Eu vou analisar dados e indicadores, vou coletar informações e vou buscar essas informações junto à nossa sociedade para tentar entender quais são os pontos que eu vou levar para esse quadro. Quem que eu vou entrevistar? Vou entrevistar empresas que já estão no meu município, associações empresariais, a FIENG, o SEBRAE, o próprio INDE, o time da prefeitura, vereadores e outras pessoas que influenciam e conheçam o município. Tendo definido minha matriz SWOT, eu vou passar para o segundo ponto, que é a definição dos meus setores prioritários, né? Então, para isso, e para chegar num quadro onde eu vou elencar quais são esses prioritários, esses 4 ou 5 setores prioritários onde eu vou atuar, eu vou identificar os principais setores da localidade, né, a minha realidade atual, quais são os maiores setores da localidade em termos de emprego, faturamento,
identificar os setores que mais atraíram investimentos e possuem as maiores empresas, identificar setores que mais crescem. Depois eu vou identificar setores que se alinham com os pontos fortes da minha localidade, que eu identifiquei lá na minha matriz SWOT, né? E quais setores seriam atraídos por esses pontos fortes. E vou identificar também setores complementares a esses que seriam atraídos pelos pontos fortes, né? Depois eu busco oportunidades, né, setores em expansão, e-commerce, por exemplo, que identificou e-commerce lá no começo da pandemia, ou há uns 4, 5 anos atrás, e começou a trabalhar numa legislação ou num tipo de imóvel que favorecia esse tipo de empresa, hoje está colhendo os frutos, vide algumas cidades até aqui da região. E setores transversais com maior potencial de contribuição para a economia local. Então, setores que geram mais empregos, se for a questão, setor que tem mais um cunho mais de inovação, P&D, etc. Então, eu identifico o que eu posso trazer e o que vai me trazer mais benefícios. Isso tudo eu coloco num quadro, né? É um quadro de setores avaliados pelos critérios e pontuo entre mais alinhado ou super alinhado ao critério ou não está alinhado ao critério. Isso vai me gerar uma pontuação e essa pontuação vai me gerar uma classificação. Pronto. Tive uma discussão, entendi quais são os meus setores e eles estão elencados, estão justificados e clarificados nessa minha metodologia. O tempo é curto, né? Isso aqui a gente poderia falar por 2, 3 horas e tal, então a nossa ideia é realmente dar um apanhado sobre essas ideias, instigá-los a trabalhar nessa linha de atração de investimentos e pensar no modo de atração de investimentos, assim como nós fazemos lá no INDE. Então, passamos para o segundo ponto, né? Como que eu torno o meu município mais atrativo? Então, eu já sei que tipo de empresa eu vou buscar, já conheço as minhas forças, minhas fraquezas, minhas ameaças. Agora, eu vou avaliar minha infraestrutura, vou avaliar incentivos, serviços públicos, qualidade de vida. Então, passando para o primeiro ponto, né? Como que eu priorizo uma agenda de infraestrutura e como que eu monto um plano para viabilizar os recursos, né? Isso foi discutido num painel aqui hoje, de dia, então é legal que os painéis meio que se conversam, né? Essa organização, ela ajudou bastante nesse ponto. Então, eu tenho que criar um plano para eliminar gargalos de infraestrutura. Eu já vi lá nas minhas ameaças, lá nas minhas fraquezas, que eu tenho problemas e que eu tenho que endereçar esses problemas, né? Então, eu tenho que entender, primeiro, o que eu tenho que fazer para resolver esses problemas. E depois, quem que eu tenho que procurar para conseguir resolver esses problemas. É algo de competência municipal, estadual, federal, privada, por exemplo, com concessões? Cada um desses endereçamentos, ele vai ter um tipo de ação. Para a competência do município, é um assunto que vocês conhecem muito bem. Possíveis soluções, recursos próprios, convênios com outros entes, emendas parlamentares, financiamentos com bancos de desenvolvimento, operações urbanas, concessões, parcerias público-privadas, parcerias de reembolso tributário, e eu vou dar um exemplo de parceria de reembolso tributário daqui a pouquinho. O BDMG, por exemplo, que é um dos mantenedores do INDE, é um banco que é parceiro do município, e eu não preciso falar muito dele, que vocês já conhecem bem. Alguns casos, né, a gente tem a legislação, essas legislações estão todas na internet disponíveis. A legislação de Juiz de Fora, ela permite que a prefeitura devolva às empresas como reembolso parcela do VAF gerado pela empresa do município, né? Então, é algo que hoje incentiva a empresa a possivelmente executar uma obra pública e ter parte desses recursos retornado. Para intervenções de competência estadual e federal, vocês têm a questão de conversa com o legislativo, né, ou com os deputados que atendem a região.
O município pode ter uma ação para captação de recursos para essa intervenção e também contar com um decreto de reembolso tributário estadual, onde as empresas fazem uma obra em via pública de competência do Estado e tem também parte disso retornado. Está aqui em elaboração, está em fase final de elaboração, já foi recentemente lançado. Eu não tenho essa certeza aqui agora. Passando para incentivos, né, segurança jurídica, ambiente de negócios. Quais incentivos a prefeitura pode oferecer, a quem deve oferecer, quais as contrapartidas, qual a melhor forma de fazer. Não sei se todos aqui já possuem legislações para apoio ao investimento, para incentivo ao investimento, mas é interessante que o município discuta e que o município tenha uma regra clara para ser apresentado a investidores. Facilita muito que o investidor se sinta confortável, que ele tenha segurança para investir naquela localidade. Temos aqui uma legislação exemplo, a legislação de Uberaba. Ela é muito interessante, ela mostra, ela insere esses descontos e isenções em tributos, casos de cessão de terreno, execução de serviço de limpeza, preparo de terreno, construção em via pública, construção de rede de coleta de água, alimentação de energia elétrica, tudo isso a legislação prevê e aplica a depender do caso do investimento, né? Juiz de Fora também tem, e ele também tem naquela linha de devolver às empresas parte do VAF para aquisição de terreno, serviço de terraplanagem, obras públicas, obras de natureza pública de infraestrutura. Então, ele segue a mesma filosofia para esse tipo de intervenção. Outro caso, Caxias do Sul, né? Concede incentivos fiscais a empresas que se instalarem no município, que aumentarem a sua capacidade de produção, que desenvolverem projetos de inovação. Então, a gente tem diferentes casos, diferentes legislações, algumas mais detalhadas, algumas mais simples, mas que dão certa segurança jurídica ao empreendedor. Quais as contrapartidas, né? O Uberaba coloca várias. Geração de empregos, investimento, faturamento, arrecadação, investimento em tecnologia e inovação, balanço social, formação de mão de obra especializada, desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do município. Caxias do Sul coloca número de novos empregos gerados, utilização de matéria-prima, empreendimentos pioneiros, utilização de novas tecnologias. Governo de Minas coloca atração de valor de investimento, faturamento, geração de empregos. É importante ter essa contrapartida, porque isso deve ser medido, deve ser bem claro para a empresa, e evitar também que seja aquela empresa que só fica ali buscando incentivo, buscando benefício, buscando terreno, e eventualmente não se estabelecendo de maneira firme no município. Qual a melhor forma de fazer? Uma lei municipal única, que dá segurança jurídica, previsibilidade, isonomia e agilidade, com equilíbrio, né? Incentivos que são condicionados ao impacto que aquela empresa gera naquele local, e com objetividade, mas também com alguma flexibilidade. Serve para uma empresa média você ter tudo bem escritinho? Serve. Agora, você vai receber um investimento muito grande, como a gente trata de vários, acaba necessitando de mais alguma flexibilidade. E aí é interessante você ter uma figura, por exemplo, de um Conselho de Desenvolvimento Econômico, que é algo que o SEBRAE prega muito, para te auxiliar nessa definição do que vai ser concedido para aquele investimento, além do que já está na legislação, e que pode não atender ao que aquela empresa necessita, né? Lembrar que cada empresa tem uma necessidade, muitas vezes a nossa legislação ela não vai ser tão compreensiva a ponto de atender a todos os pedidos, ou todas as necessidades, né? Porque pedir se pede muito também, a gente atende o que pode e deixa claro o que não pode. O não também é uma resposta muito boa quando bem fundamentada. O Uberaba, na sua legislação, que é uma bastante completa, eles classificam o incentivo que eles vão oferecer de acordo com uma pontuação. E essa pontuação vem daqueles critérios que foram pré-estabelecidos. Então, eu vou gerar
tal quantidade de mão de obra, eu vou ter tantos pontos. Eu vou fazer um investimento em inovação, tantos pontos. Vou fazer um investimento numa região menos desenvolvida do município, tantos pontos. Essa pontuação vai gerar bem claro para a empresa o que vai ser oferecido a ela. Isso para as empresas é uma maravilha. Ter isso bem claro e não ter só uma promessa é algo que é muito significativo para que eles possam realmente montar o plano de negócios, defender isso muitas vezes junto à matriz. Lembra que quem está vindo da empresa é uma pessoa. Essa pessoa ela tem as expectativas dela. Ela precisa fechar aquele projeto, o projeto precisa ser um sucesso, a carreira dela depende daquilo. Então ela está vindo negociar para tentar realmente que aquele projeto seja realmente um sucesso, que seja muito bom para a empresa do ponto de vista de negócio. Serviços públicos, né? Garantia de serviços públicos de qualidade. Se o serviço for mal prestado, energia, água, gás, etc., isso atrapalha o investimento, né? Então é necessário um acompanhamento junto à CEMIG, seja através do INDE, seja através do seu deputado, para que você consiga entender o plano de investimento da companhia, tentar influenciar esse plano de investimento e até consultar o hoje disponível mapa de disponibilidade para verificar onde há energia elétrica disponível para aquele empreendimento. É algo que a gente já faz no INDE, né? Então, se uma empresa nos procura e quer aquele terreno específico, e eu vou falar de terrenos daqui a pouco, eu já sei se aquele terreno tem energia, não tem energia, ou se terá energia num horizonte próximo. Outro ponto, internet, fundamental, né? Você tem legislações municipais que muitas vezes dificultam esse tipo de investimento e isso atrapalha possíveis novos investimentos, né? Então é importante que a prefeitura esteja consciente de que eu oferecer uma boa estrutura de telecomunicações para a empresa pode facilitar a atração de novos investimentos. Muitas vezes, restrições de legislação, burocracia, prazos, onerosidade dificultam esse tipo de investimento. Principais problemas que eles identificaram nesse ranking Cidades Amigas da Internet. Prazo, mais de 6 meses para uma autorização, burocracia, documentos em excesso, novos licenciamentos, não determina prazo de resposta dos requerimentos, restrições, recuos impeditivos, distância mínima entre antenas, requisitos de licença ambiental, onerosidade, exigem diversos estudos e laudos, tem prazos de renovação de autorização menores que 10 anos. Isso tudo foi identificado nesse ranking, que também está disponível na internet, pode ser consultado e pode ser pensado para melhoria da legislação do seu município. E aí você tem o ranking, esse ranking vai mudando, né, ano a ano. Ano 2020, no ranking 2020, a gente tem aqui Betim, como um bom exemplo aqui em Minas Gerais, acho que é o único, né? E temos aqui os cases de sucesso de legislação, podem ser consultados. Betim, que se destacou, e Santo André, que está em primeiro lugar. Todos eles estabeleceram leis que facilitaram a vida do empreendedor. Qualidade de vida também é um ponto que é medido que é levado em consideração pelas empresas, né? Então, indicadores de segurança pública, educação, saúde, devem ser monitorados, devem ser bem gerenciados, são importantes para se conseguir atrair novos investimentos. Terceiro ponto, como estruturar as equipes, os processos e as ferramentas. Quais são as etapas e marcos importantes? Quais competências e comportamentos a equipe deve demonstrar? Quais ferramentas podem ajudar? E como que o INDE pode ajudar? Esse aqui é um mapa que a gente fez do processo lá no INDE, né? A gente tem hoje as equipes divididas setorialmente, eu tenho especialistas setoriais,
E esses caras, eles atuam em todas essas áreas do investimento. O cara de alimentos, o cara do automotivo, da eletrônica. Então, você tem a prospecção de investimentos com o seu marco. Prospectei aquele investimento, comecei a conversar com aquela empresa, estou enviando informações para ela para mim é um projeto promissor. Ela começou a responder, a gente está negociando, fechamos um investimento, é um investimento formalizado, o governador vai lá, anuncia, assina o protocolo de intenções, a gente está nesse ponto aqui. Daqui eu tenho um grande desafio também, fazer com que esse investimento se concretize. Passa pela implantação, então ele inicia a implantação do investimento e eu tenho que acompanhar toda essa implantação para que ele consiga fazer com sucesso e chegar na operação iniciada, que é o meu gol. Daí a empresa iniciou a operação, eu continuo acompanhando a empresa porque eu quero que ela expanda, que ela atraia fornecedores, que ela seja uma fonte de novos investimentos aqui no Estado, né? Cada uma dessas atividades, ela vai exigir ali certas habilidades, certas ferramentas, certas competências, e tem um apoio do INDE também para o município. Mais uma vez, a apresentação fica disponível, né? Está pequenininho aqui para ler, acho que até que se tirar foto não vai ficar legal, não. Mas na prospecção, eu tenho que estar atento ao mercado, né? Tem que saber quem está se movimentando, quem tá captando dinheiro para novos investimentos, que empresa que está expandindo aqui no Brasil. Ferramentas, eu tenho que acompanhar, eu tenho que estar presente no LinkedIn, tenho que estar acompanhando os principais eventos e feiras de negócios, montar vídeos e materiais promocionais para o Instituto. A gente está bem ativo nas redes sociais, então, tendo materiais dos municípios, pode me enviar, que a gente está publicando também, a gente está com bastante visibilidade, e é mais um ponto onde o município pode aparecer. A gente tem feito posts semanais sobre municípios que nos procuram, com materiais. Competências da equipe, né, ter olhos e ouvidos atentos ao mercado, estar atento, compreendendo os movimentos do mercado e como que o INDE pode ajudar. O INDE possui uma ferramenta que é o INDE Maps, é uma base de áreas para localização de empresas. Então, se o seu município tem áreas públicas, privadas, imóveis desocupados, galpões, isso tem que estar na nossa base. Nossa base ela é 100% digital, ela é aberta, eu vou mostrar o endereço para vocês daqui a pouco. Então, basta entrar em contato conosco para cadastrar essas informações e mantê-las atualizadas. Se o investidor hoje nos procura, uma empresa, por exemplo, aqui a Flex aqui nos procura, e ele quer uma área ou quer um galpão, eu já vou na minha área, na minha base, sei o que eu tenho disponível no estado na hora. Eu consigo falar com ele em 5 minutos o que eu tenho disponível para ele. Olha, você pode vir para esse município, esse e esse. Se ele falar, não quero nenhum desses, eu quero um município no sul de Minas, ou no Triângulo, ou no norte de Minas. E a gente não tem na nossa base, a gente vai entrar em contato com as prefeituras. Mas a primeira ação, e que a gente tenta responder de maneira mais rápida ao investidor, é através dessas informações disponíveis no INDE Maps. Eventos de promoção vêm para Minas, a gente tem feito tanto físicos quanto virtuais, recentemente mais eventos virtuais, mas vamos voltar a fazer os presenciais. Atuação em redes sociais, publicações como o AI Minas Gerais, uma publicação internacional que há 3 semanas foi premiado nos Estados Unidos como das melhores publicações para atração de investimentos, muito nos orgulha. E convite ao INDE para abordagens conjuntas a empresas-alvo. Então, se você mapeou que uma empresa produz certo produto e ela cabe no seu município, porque você conversou com os demais empreendedores do seu município, ou alguém te deu a dica, olha só, esse fornecedor meu aqui, ele está em São Paulo, mas a minha demanda, mais a demanda das empresas da região, ela viabiliza uma planta dele aqui. Vamos conversar com ele, chama a gente, vamos conversar junto. O município e o Estado, em conjunto, tem muito mais força para atrair aquele investimento. Negociação. Precisa compreender as necessidades do negócio, construir uma proposta de valor clara e aderente, conhecer os concorrentes. Ferramentas, um plano de negócios da empresa. A gente pede
algumas informações da empresa sobre o investimento, para que a gente possa entender como que o Estado pode auxiliar de maneira global. Lei municipal de incentivos, já falamos, e é importante que o município tenha, ou que já esteja discutindo uma lei municipal. Competências da equipe, flexibilidade, estar legitimada pelas lideranças da prefeitura, ter conhecimento gerencial para compreender a dinâmica do negócio e ser um bom vendedor. A gente não pode perder venda, não. E como que o INDE pode ajudar? Interlocução com órgãos municipais e federais e informações para proposta de valor. Por exemplo, incentivos ou informações de infraestrutura. Passamos também para a implantação. Garantir o cumprimento dos compromissos assumidos, isso é parte do Estado e é parte da Prefeitura também, porque todos acabam tendo compromissos. Acompanhar e apoiar a empresa na solução de eventos inesperados. Comunicar o sucesso da implantação para gerar uma agenda positiva. Isso é muito importante, está lá perto, vamos fazer barulho, a gente tem que mostrar realmente que tem empresas vindo para cá. Quanto mais a gente mostra, mais a gente recebe. Isso a gente tem visto muito no Estado. Competências da equipe, flexibilidade, mais uma vez, estar legitimada pelas lideranças e ser um resolvedor de problemas. A empresa vai ter um monte de problema depois que ela anunciou o investimento ali, e você tem que estar perto para tentar realmente ajudá-la, para que ela faça tudo da maneira correta e que tenha uma boa trajetória nesse município. O INDE pode ajudar a interlocução, mais uma vez, com órgãos estaduais e federais, problemas ambientais, problemas tributários, a gente está lá para isso também. E na operação, celebrar o início da operação, mais uma vez, fazer uma agenda positiva, visitar a empresa periodicamente para entender se está tudo bem, mapear fornecedores e clientes para identificar novas oportunidades. A XCMG veio para cá, quem são os fornecedores dela? Eles cabem aqui também? Eles podem ficar na região? Isso aí é um trabalho de atração de investimentos muito forte. A gente teve no final dos anos 90 o trabalho de minerização dos fornecedores da Fiat. A Fiat tinha boa parte dos componentes importados, ou dos componentes mais importantes, né? E a gente conseguiu um grande sucesso, um grande nível de atração de investimentos buscando os fornecedores da Fiat. Isso pode ser para qualquer empresa, tanto para a Fiat quanto para uma empresa menor. Competências da equipe, estar legitimada, estar atento e compreender os movimentos do mercado, como que o INDE pode ajudar, mais uma vez, interlocução com órgãos, eventos de promoção Vem para Minas, redes sociais e publicações. Ferramentas de prospecção, já falei do LinkedIn, que é hoje uma das ferramentas grátis e mais interessantes para esse tipo de acompanhamento, e acompanhar notícias, né? O que está acontecendo pelo valor, pelos portais específicos como Contábeis, pelos portais setoriais como esse Farma, Diário do Comércio, Isto é Dinheiro, Brasil Journal, Exame, etc. Todos eles ajudam a você ter um apanhado do que está acontecendo no mercado. Existem também ferramentas pagas, a gente tem algumas no INDE, mas geralmente elas têm um custo um pouco elevado, e são interessantes quando você tem realmente uma equipe de atração de investimentos, você precisa viabilizar o uso dessas ferramentas. O INDE Maps, mapas.inde.mg.gov.br, ou entrando na nossa homepage já tem o link para lá. Esse mapa, ele é aberto, qualquer um pode acessar. Se vocês quiserem entrar, ver se tem o seu município, se tem outro município, o que ele tem, está tudo aberto. Só entrar, você vai ver o que Uberlândia tem, o que Uberaba tem, Patos de Minas, ou qualquer outro município. Até Capetinga, que está anunciando investimento, e vai ter uma notícia amanhã nos jornais. Montar um painel gerencial do processo, né? Então a gente tem os nossos marcos e tem o que a gente vai fazer no nível municipal para cada um desses empreendimentos. E aqui a ideia do post-it é interessante. Que eventos que eu estou monitorando? Quais empresas-alvo? Quem que eu estou olhando para trazer para o município? Quais empresas eu estou negociando? Quem que está implantando aqui? Qual o compromisso que eu tenho pendente? Quais visitas programadas a quem está operando aqui no meu município? Tem que rodar, tem que estar na rua, tem que conversar com as empresas para entender realmente como atrair mais investimentos e como auxiliá-los na sua expansão. Por fim, como elaborar uma proposta de valor
para abordar empresas e segmentos-alvo. O que é uma proposta de valor? Mais uma vez, é um conceito do marketing, assim como o matriz SWOT é um conceito já estabelecido, mas aqui está adaptado ao município e como construir. Então, a proposta de valor é o conjunto de vantagens que o seu município, poderia ser a sua empresa, oferece a um segmento ou negócio, especificamente a uma empresa. Essa proposta vai determinar os motivos pelos quais a empresa deve escolher seu município e não outro. Porque você escolhe uma empresa ou não outra quando você está pensando em adquirir um produto. Então, porque uma empresa escolhe o seu município e não outro quando ele está pensando em investir. A proposta deve considerar de forma objetiva e direta como os benefícios do seu município vão atender às expectativas da empresa, gerando ganhos e resolvendo as dores daquele negócio. Lembra que por trás de cada empresa tem uma pessoa? Então, essa pessoa aqui é uma persona, né? Uma pessoa inventada, mas é a pessoa com quem você vai conversar para atrair um investimento, ou para quem você vai conversar quando você estiver montando a sua proposta de valor. Nesse caso, o Antônio Santos, ele é o diretor de uma indústria de eletroeletrônicos na Zona Franca, e ele pretende expandir a linha de produção para um local mais próximo da região sudeste, pessoa hipotética, né, no setor de eletrônica. Então, eu vou pensar quais são as tarefas do cliente, o que ele está tentando fazer, o que ele precisa fazer para atrair esse investimento, para concluir esse projeto. O lado dele, ele tem que concluir o projeto com sucesso. Quais são os ganhos? Ele vai ter um ganho de carreira, ele vai ter um ganho para a empresa, ele vai ter um bônus, ele vai ter reconhecimento social. Quais são as dores? É o oposto, né? O que ele pode perder se isso não der certo? Se ele for para um município que não cumprir com o que havia prometido. Então, ele tem essas dores e esses medos. Esse é o nosso perfil do cliente e que vai gerar nossa proposta de valor. Então, o que são os criadores de ganho? O que eu estou oferecendo para essa empresa, através dessa pessoa, que vai possibilitar que ele consiga fazer o que ele precisa fazer, cumprir a missão dele. Quais são os aliviadores das dores? Se ele tem medo de uma questão de legislação, se ele tem medo de uma questão ambiental, se ele tem medo do município não cumprir com aquilo que prometeu, o Estado não cumprir, não ter energia. O que eu vou fazer para aliviar essa dor e para garantir para ele que esse empreendimento vai ser um sucesso? E quais são os produtos e serviços que eu ofereço para que isso seja atrativo para o meu cliente, para o Antônio Santos. Com isso, a gente tem até um modelo aqui, né, onde a gente consegue pôr no papel e entender o que é essa proposta de valor. Nosso produto e serviço ajuda o Antônio, que deseja essas tarefas, evitando dores e tendo ganhos. Um exemplo hipotético aqui de exercício para Santa Rita do Sapucaí. Nossa tradição com segmento de eletrônicos, combinada com a nossa localização cravada no centro da região sudeste, ajuda a empresa do Antônio, que deseja se posicionar mais próximo do seu mercado, evitando carência de mão de obra qualificada e tendo as melhores mentes à disposição. Então, o município começa a se apresentar assim. Não é só isso que ele vai oferecer, mas assim ele vai chamar a atenção do Antônio. O Antônio vai ver que, olha, aqui tem alguma coisa que me atende para essa minha missão de colocar uma planta mais próxima ao mercado consumidor. Basicamente é isso, eu tentei dar um apanhado dessa missão que é a atração de investimentos. Espero ter ajudado, espero ter contribuído, ter sensibilizado. Enfim, obrigado mais uma vez por me receber aqui e por estar próximo do INDE. A gente fica à disposição mesmo para visitá-los, para abordar empresas, para conversar para tirar dúvidas sobre a atração de investimentos.